Que o Senhor ele possa abençoar a sua vida nesse dia de hoje. Saiba que tem uma palavra dos céus liberada para você hoje, amém? Já convidou alguém para entrar também na nossa live? Se não convidou, dá tempo ainda você mandar aí aviãozinhos aí para você convidar muitas pessoas para poder entrar, amém? Sei que Deus ele tem um recado dele para nós, né? Há uma palavra maravilhosa. Fica conosco até o final, não sai da live, amém, querido? Quero orar por você, quero orar com você. Nós vamos estar orando juntos, amém? Como temos anunciado várias vezes aqui, essa não é apenas uma transmissão de uma live comum, tá? Esse é um culto racional que nós fazemos ao Senhor, tá? É um momento em que nós nos dedicamos ao Senhor, um momento ao qual nós vamos orar, vamos interceder, tá? E para nós isso é um culto ao Senhor, tá? Então nós devemos levar isso a sério. Então nesse momento, se você pode, deixa seu celular apenas para você assistir a live, tá? Não se envolva com outras coisas, senão ficar focado no culto, no que Deus ele quer falar e nas orações. Amém? Manda depois, você que vai ouvir essa mensagem pelo canal do YouTube, encaminha aí para várias pessoas também serem abençoadas. Glória a Deus. Eu quero ler um texto maravilhoso, Salmo de número 18. O Salmo de número 18 aqui traz revelações maravilhosas da palavra do Senhor sobre um guerreiro do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar ao seu coração hoje. Guerreiro do Senhor. É o que você tem que ser, é o que eu tenho que ser. Amém, querido? E aqui no Salmo número 18, no versículo 28, diz assim a palavra de Deus: Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça e sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o escudo da vitória e na tua mão direita tu me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho, para que não se torçam os meus tornozelos. Que palavra maravilhosa! Esse salmo é um salmo de Davi, em que Davi ele escreveu por viver também dias difíceis. Às vezes nós achamos que a vida com Deus ela deveria ser muito fácil. Às vezes nós podemos achar que deveríamos ter uma vida aqui somente muito tranquila. Querido, entenda uma coisa, nesta terra nós passaremos por muitas aflições. O nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele já havia nos advertido. Ele disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nessa vida nós teremos que enfrentar muitas batalhas. Você que é casado sabe que tem lutas no seu casamento. Você que é profissional, há lutas no seu trabalho para conquistar as metas, para chegar nos seus objetivos. Para você que também serve ao Senhor e que tem buscado, se dedicado a uma vida de intimidade com Deus, há uma luta a ser travada contra o pecado, contra o inimigo das nossas almas e contra nós mesmos. Então, querido, em cada área das nossas vidas nós encontramos batalhas, nós encontramos ao nosso redor, nós encontramos inimigos às vezes muito visíveis, inimigo às vezes muito também invisíveis, como o inimigo das nossas almas e como também os inimigos que nós mesmos criamos nas nossas mentes. E hoje eu quero falar sobre batalha, sobre guerra, e quero falar que você precisa ser e você precisa entender que você é um guerreiro do Senhor. E esse salmo foi escrito pelo rei Davi em um momento de perseguição, em um momento em que ele estava sendo perseguido, em que ele encontrava inimigo. Nós estamos falando de um homem
que ele enfrentou batalhas. Nós estamos falando de um guerreiro chamado Davi, um guerreiro forte, valente, um homem também corajoso. Quando se fala sobre Davi, não tem como esquecer o início da sua história, aquele jovem, aquele garoto que apacentava as ovelhas do seu pai Jessé. E a Bíblia diz que o seu pai disse: olha, vai ao campo de batalha, fala com os teus irmãos, pois alguns dos irmãos de Davi eram alistados no exército de Israel. E disse, o pai dele disse: leva pão, leva queijo para o comandante e traz-me notícia como está lá. A Bíblia diz que Davi, ainda moço, um jovem, ainda nem idade tinha para se alistar no exército de Israel. Ele vai ao encontro dos seus irmãos no campo de batalha. E a Bíblia diz que naquela época havia uma batalha, porém não travada ainda, entre o povo de Israel e os filisteus. A Bíblia diz que já havia 40 dias que um soldado se levantava no campo de batalha e desafiava alguém do exército de Israel que fosse lutar contra ele. E a Bíblia, quando fala sobre esse soldado, ele se chamava Golias, um homem que tinha uma grande estatura, a quase 3 metros, ou aproximadamente 3 metros de altura. Um guerreiro que foi treinado desde novo para o campo de batalha. E a Bíblia diz que durante aqueles dias de insulto, nenhum soldado tinha coragem para enfrentar aquele gigante chamado Golias. Nem o rei, que na época era Saul, que era um guerreiro forte, um homem também preparado para as batalhas. E a Bíblia fala que durante 40 dias esse homem chamado Golias, ele afrontava os exércitos, o exército do Deus vivo. E Davi, ouvindo aquilo, perguntou: ninguém vai enfrentar esse homem? Ele afronta o exército do Deus vivo. E disseram: não, ninguém vai. E quem for pelejar contra ele e vencer, o rei vai isentar a casa do seu pai de impostos, o rei vai dar a sua filha como esposa e ainda vai dar a ele riquezas. Davi disse: eu vou. E as pessoas criticaram Davi, os irmãos de Davi começaram a mandar ele voltar para casa. Isso chegou aos ouvidos do rei, o rei manda chamar o garoto. Quando o garoto chega lá, o rei disse: olha, você é garoto, ele é treinado em batalha. E Davi, ainda jovem, disse: deixa eu lhe falar uma verdade. Um dia eu estava apacentando as ovelhas do meu pai Jessé, veio um leão, eu peguei o leão e matei. Outro dia veio um urso, e eu peguei o urso e também matei. O mesmo Deus que me deu vitória contra urso e leão, ele vai me dar vitória contra esse gigante. O rei: tá bom, então vou deixar você ir, vista a minha roupa. Ele botou a roupa do rei, mas nem sequer conseguiu andar com aquelas armaduras. Ele disse: deixa eu ir da mesma forma que eu ando naturalmente. Davi pegou o seu estilingue, pegou algumas pedras no riacho e foi ao encontro de Golias. E a Bíblia diz que ele lançou uma pedra que caiu direto na testa do gigante. Ele caiu no chão. Davi correu, pulou em cima dele, desembanhou, pegou a sua espada, a espada do gigante, e arrancou a cabeça do gigante. Porque, querido, quem afrontava o rei de Israel tinha que perder a sua cabeça. E Davi leva a cabeça do gigante Golias para o rei de Israel. Esse garoto já começou a ter experiências com batalhas desde cedo. E esse garoto, ele se transformou em um guerreiro do Senhor. E aqui, querido, eu tenho aprendido alguns pontos importantes ao ler esse salmo de número 18. Esse é um salmo maravilhoso. Aconselho depois, após a ministração, leia pontualmente todo o capítulo 18 do livro de Salmo. E eu aprendo uma coisa, que todo guerreiro, ele precisa ter um encontro com Deus, ele precisa ter esse Deus maravilhoso ao seu lado. Se você quer ter vitória, se você quer sair como vitorioso, sozinho você não vai conseguir. Nada melhor do que ter um Deus grande e um Deus poderoso. E Davi, ele conheceu esse Deus. É maravilhoso a história de Davi, quando passamos a estudar toda a história de Davi, porque Davi, ele passou a ter uma intimidade com Deus desde muito novo, quando ainda cuidava das ovelhas do seu pai Jessé. Acreditam que Salmos ele escreveu
ainda quando pastoreava as ovelhas do seu pai Jessé nos campos do seu pai. E Davi, ele passou a adquirir a experiência e o conhecimento de Deus. E esse salmo, ele fala muito bem sobre isso, porque fala de uma intimidade que Davi, ele tinha com Deus. Quando você lê, por exemplo, no capítulo 18, no versículo 1 e 2, as expressões de Davi são lindas. Ele diz o seguinte, versículo 1, eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Que coisa maravilhosa. Observe o que Davi ele diz aqui no versículo 2, ele diz, o Senhor é a minha rocha, um lugar onde ele tinha segurança. Rocha representa lugar firme, um lugar inabalável. E Davi ele chega dizendo na parte B do versículo, parte C do versículo 2, ele diz, o meu Deus é o meu rochedo. Esse Deus que ele dizia que era rocha, ele dizia, ele é o meu Deus. Isso declara aqui uma intimidade que Davi ele tinha com Deus. Eu aprendo, querido, que nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos conhecê-lo através da sua palavra. Nós precisamos conhecer através de uma intimidade. Essa intimidade vai desde a leitura da sua palavra, desde o temor, o respeito que passamos a ter à sua palavra e a obediência também à sua palavra. E essa intimidade também está ligada a uma vida de oração. Porque aquele que tem intimidade com Deus, ele é uma pessoa que ora diariamente. Ele é uma pessoa que mantém-se em comunhão com Deus. Ele não toma decisões sem comparar com a palavra, se Deus aprova ou se Deus desaprova. Então, querido, todo guerreiro do Senhor, ele precisa ter essa intimidade com Deus. Entendo também que todo guerreiro do Senhor, ele precisa ter um entendimento espiritual. Um guerreiro do Senhor, ele não age somente pelo impulso. Ele não é levado apenas pelos seus desejos, pelo aquilo que ele acha. Não, eu tenho que enfrentar essa batalha. Não. Davi, ele era um homem que ele tinha um entendimento espiritual. Inclusive a Bíblia quando fala que Davi, voltando de uma batalha, e ele volta para o acampamento onde estava sua esposa, seus filhos, e o acampamento dos soldados que havia com ele. Ao chegar ali, o acampamento havia sido devastado pelos inimigos. Levaram tudo o que tinha, ainda levaram as famílias e filhos. A Bíblia diz que o desespero foi tão grande naquele dia que Davi e os seus soldados choraram em alta voz. E a Bíblia diz que os soldados ficaram revoltados diante daquela situação. E disseram, vamos apedrejar Davi, a culpa é dele, os inimigos vieram por causa dele. E a Bíblia diz que Davi, naquele momento, ele foi se fortalecer em Deus. Ele foi orar ao Senhor. E ali, enquanto os soldados estavam desesperados, procurando o culpado, ou melhor, culpando a Davi por aquela causa, Davi, ele foi consultar a Deus, ele foi se fortalecer na presença de Deus. E a Bíblia diz que Davi, ele perguntou ao Senhor em oração, Deus, devo ir perseguir esses inimigos, ainda irei alcançar a minha família, ainda iremos alcançar a família dos nossos soldados? E Deus respondeu a ele, vá, certamente vocês alcançarão. Davi foi, e a Bíblia diz que Davi encontra-os num acampamento distante dali, e eles estavam festejando por conta dos despojos que haviam recolhido do acampamento de Davi e dos seus soldados. E a Bíblia diz que eles desceram lá, e quando eles desceram, eles enfrentaram os inimigos, botaram eles para correr. E a Bíblia diz que toda a família de Davi estava sã e salva, como também de cada soldado, e como também os seus bens. Não perderam nada, inclusive ficaram com os despojos dos inimigos. Nós precisamos ter um entendimento espiritual. Nós não devemos ser levados pelo impulso, ou por revolta, ou por alguma atitude errada. Entenda, você precisa, como homem de Deus, como guerreiro de Deus, procurar ter o discernimento, a sabedoria, o entendimento, a hora que você deve agir, o momento em que você deve entrar em ação, o momento em que você deve falar.
Amém, querido? E aqui o texto traz uma revelação também maravilhosa da palavra de Deus. No capítulo 18, no versículo 4 e 5, veja como Davi, ele também entendia as questões espirituais. Diz assim, versículo 4: as cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Seol, ou do inferno, me envolveram, e os laços da morte me alcançaram. Davi, ele entendia aqui que diante de uma situação que era de perseguição, os seus inimigos estavam perseguindo a ele, haviam colocado emboscada para tentar pegar Davi, mas ele entendia também algo espiritual, ele entendia que havia ali uma batalha espiritual que provinha do inferno. Querido, talvez você não tenha um entendimento, mas algumas das lutas a qual você passa, a sua origem ela é espiritual. Apesar de naquele momento para Davi haver um inimigo carnal, apesar de naquele momento haver para Davi um inimigo muito visível, algo lógico diante dos seus olhos, mas ele entendia que por trás de tudo aquilo havia também algo espiritual. Nós precisamos discernir nesses dias que além de haver uma pandemia, de além de haver problemas na nossa economia, de além de haver problemas na nossa política que já tem há muitos anos, há também um problema espiritual. E o problema espiritual ele precisa ser enxergado por nós para que possamos vencer, para que possamos lutar contra ele e vencer. Davi entendia que aquela opressão, aquele levante de um inimigo, ele vinha também por conta também de uma origem espiritual. Precisamos entender isso. Eu vejo às vezes casais brigando, discutindo muito, mas pouco param para orar. Eu vejo pessoas às vezes passando por tantas dificuldades na vida financeira, mas não são fiéis a Deus, mas muitas vezes não oram, não repreendem o inimigo. Eu vejo pessoas às vezes enfermas e nem sequer oram, clamando a Deus por um milagre. Davi, ele tinha um entendimento espiritual, e Davi também, ele tinha experiências com Deus. Quando nós podemos adquirir experiências com Deus? Nós adquirimos experiências com Deus quando nós passamos por dificuldades. Ah, querido, não tem coisa melhor do que se ter oportunidades na vida. Deus, ele é um Deus que ele nos dá oportunidades. E quando Deus ele permite que inimigos se levantem contra nós, é porque ele está nos dando a oportunidade de enfrentarmos uma batalha. Quando Deus ele permite passarmos por uma crise, é porque ele está nos dando uma oportunidade de experimentarmos um livramento e o sobrenatural de Deus. Quando Deus ele permite situações virem ao nosso encontro e nos encontrarmos diante de situações que aos nossos olhos parecem impossíveis de serem resolvidas, é porque ele quer operar algo milagroso. Conforme está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 37, para Deus nada é impossível. Amém? Precisamos ter experiências com Deus. E esses dias a qual todos nós estamos vivendo são dias maravilhosos para nós termos experiências com Deus. Não consigo entender como um crente ele deixa de buscar a presença de Deus nesses dias. Não consigo entender como alguém que está afastado de Deus e ainda não voltou deveria voltar correndo, porque a qualquer momento acontecerá o arrebatamento da igreja de Cristo Jesus. Então, querido, nós precisamos adquirir isso, experiências com Deus. No capítulo 18, no versículo 6, olha que experiência maravilhosa Davi ele teve diante daquela situação em que os seus inimigos haviam cercado, dentro daquela situação em que pessoas se levantaram contra ele, e de uma situação que ele percebia que era algo espiritual se levantando contra ele. E aqui ele passa a ter uma experiência com o Deus a qual ele servia, com o Deus a qual ele confessava a sua fé. E as experiências que nós temos com Deus, elas também servem para revelar o poder de Deus em nossas vidas. Para algumas pessoas, Deus se revela muito mais ainda nos dias difíceis, nos dias de aflições, nos dias de dificuldade. Veja que experiência Davi teve com Deus. Capítulo 18,
versículo 6 diz assim: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele disse: na minha aflição eu clamei ao Senhor, e na minha angústia eu gritei por socorro ao meu Deus. E a Bíblia diz: do seu templo, ou seja, lá do céu, ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Davi, ele adquiriu essa experiência com Deus. Foi na dificuldade. Foi no momento em que ele se sentia cercado pelos inimigos e no momento que ele sentia talvez aquele peso espiritual. Ele sabia que naquele momento ele precisava do Senhor. Então naqueles dias ele buscou o Senhor. A Bíblia diz que ele gritou por socorro. Querido, o que tem vindo a você? Você tem chorado, mas eu lhe pergunto, você tem gritado por socorro ao Senhor? Você tem entrado no seu quarto, tem fechado a sua porta e você tem orado ao Altíssimo, ao Todo-Poderoso? Davi, ele está nos mostrando aqui como ele lutava as suas guerras. E a Bíblia diz aqui no versículo 7, depois que ele ora, depois que ele clama e depois que Deus ouviu a sua voz. O versículo 7, veja que experiência maravilhosa, diz assim: a terra tremeu e agitou-se. Os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram porque ele cirou. Deus cirou, e das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu céus e desceu, nuvens escuras estavam sobre os seus pés. Ele montou um querubim, voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram, em granizos e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo, atirou suas flechas e despeçou meus inimigos. Com seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão, ó Senhor, com um forte sopro das suas narinas. E das alturas estendeu a mão e me segurou e tirou-me das águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação. Livrou-me porque me quer bem. Querido, que coisa maravilhosa. Esse texto fala aqui de experiências que Davi ele teve com Deus. Como ele conheceu um Deus poderoso. Como ele pôde ter essa experiência de poder desfrutar de um Deus que em sua ira se levantou. Um Deus que ouviu seu clamor e que desceu para socorrê-lo. Isso aconteceu em um dia, conforme está escrito aqui no versículo 6. Na minha angústia, na minha aflição, eu clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. E do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Querido, quando você clamar, quando você gritar por socorro ao Senhor, entenda que ele vai ouvir a sua voz. E Deus ele vai descer ao teu encontro para lhe socorrer. Querido, eu aprendo aqui que as experiências com Deus, elas marcam as nossas vidas. Um Deus grande e poderoso que se importa conosco, mas também que vai ao encontro dos nossos inimigos. E o interessante é que quando Davi ele fala que Deus aqui ele começa a lançar flechas sobre os seus inimigos. Quando fala que Deus que sai brasas vivas do Senhor.
mas no versículo 18 diz assim, versículo 16: das alturas estendeu a mão e me segurou e tirou-me de águas profundas. O mesmo Deus que é apresentado como um Deus que se ira contra o inimigo, o mesmo Deus que se ira contra aqueles que se levantam contra nós, mas é um Deus amoroso que se levanta para socorrer os seus filhos e os seus guerreiros. E no versículo 19, que experiência maravilhosa e que relato maravilhoso que Davi ele diz aqui: ele me deu total libertação e livrou-me, porque ele me quer bem. Amém? O Senhor, ele é um Deus bom para com os seus. Então, querido, Deus, ele é aquele que vem ao seu encontro. E todo guerreiro, ele precisa buscar a presença de Deus. E todo guerreiro, mesmo conhecendo o Senhor, ele também precisa ir à luta. E eu quero encerrar, já estou quase no finalzinho dessa ministração, mas nós precisamos entender que mesmo tendo um Deus grande, ele nos capacita e ele nos envia para a batalha. Aqui no versículo 18, ou versículo 28 do capítulo 18 do livro de Salmo, Davi ele começa a declarar coisas maravilhosas do Senhor mais uma vez. Ele diz: tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. Em outras palavras, Davi estava dizendo para o Senhor: é o Senhor que me mantém vivo. É o Senhor que me mantém aqui. É o Senhor que me mantém no meu trabalho. É o Senhor que me mantém na minha empresa. É o Senhor que me mantém na minha família. É o Senhor que mantém o meu nome ainda vivo na terra. É o Senhor quem mantém a minha lâmpada. E ele disse mais: o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Ainda que Davi estivesse passando ou tivesse passado por trevas, ele diz: mas o Senhor vai trazer luz. Amém, querido? No versículo 29 ele diz: com o teu auxílio, Senhor, eu posso atacar uma tropa. Olha que coisa maravilhosa. Davi estava dizendo para o Senhor o seguinte: Senhor, com o teu auxílio eu posso enfrentar uma tropa. É isso mesmo. Ele sozinho, ele se considerava um guerreiro, mas só por saber que se Deus estivesse com ele, ele teria força e coragem para enfrentar uma tropa. É isso que você precisa ter, guerreiro do Senhor. Você precisa ter força e você precisa ter coragem. Ainda que tenha uma tropa na sua frente, marche em direção a isso. Amém, querido? Ele diz aqui, versículo 29, com o teu auxílio, Senhor, eu posso atacar uma tropa. Com o meu Deus eu posso transpor muralhas. Com o meu Deus eu posso saltar muralhas. Eu posso pular as muralhas. Com o meu Deus eu posso fazer isso. No versículo 30, Davi ele diz: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor, ela é comprovadamente genuína. Davi, ele acreditava que a palavra de Deus, ela era comprovadamente genuína. Davi não havia dúvidas com relação à palavra de Deus, com relação à lei do Senhor, com relação aos preceitos e ao ensinamento do Senhor. Devemos aprender isso com Davi. Devemos aprender a crer e a confiar na palavra do Senhor e também a obedecê-la. Amém, querido? E a Bíblia diz aqui no versículo 30, na segunda parte, diz: ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Deus é escudo. O que é um escudo? É um instrumento que se usava nas batalhas, que servia para proteger. O soldado ia para a batalha e ele levava o escudo, porque quando o inimigo lançava dardos, flechas, quando lançava as suas lanças, o soldado levantava o seu escudo e servia para protegê-lo. E o Senhor, ele é isso para você, ele é isso para mim. O Senhor é isso para com todos aqueles que buscam a Ele. Ele é
escudo. Se Deus ele está contigo, o diabo pode se levantar, uma tropa pode se levantar, arqueiros pode se levantar, lançando suas flechas contra você, mas se Deus ele está contigo, nenhuma flecha irá lhe atingir. Amém, querido? Se você crê aí, começa a dizer amém, e dizer eu creio em nome de Jesus. No versículo 31 diz assim: pois quem é Deus além do Senhor? Não há outro Deus. Davi lhe reconhecia isso. Quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão nosso Deus? Lugar de segurança. Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Aleluias. Ele torna os meus pés ágeis como os da corça e sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha. Olha que coisa maravilhosa. Diz aqui, o Senhor ele treina as minhas mãos para a batalha. Não é para ficar recuado, não é para ficar intimidado, não é para entrar em depressão, não é para ficar com síndrome do pânico, não é para ficar trancado. Querido, o Senhor ele treina as suas mãos para a batalha. Por isso que todos os dias nós temos alimentado a nossa vida com a palavra. Você precisa se alimentar do Senhor, porque Ele treina as suas mãos para a batalha. Amém, querido? Que coisa maravilhosa. Aqui diz mais assim, versículo 34, ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Ele diz, o Senhor treina as minhas mãos para a batalha e Ele é o que me dá força para vergar um arco de bronze. Olha que coisa maravilhosa. Claro que é uma metáfora, mas representa o que tua mão direita me sustém. Esse texto eu acho maravilhoso porque diz assim, versículo 35, tu me dás o escudo da vitória. Deus ele nos dá o escudo da vitória. Ele é aquele que nos ensina como lutarmos as nossas guerras. Ele nos dá as armas para a vitória. E o Senhor ele nos dá o escudo da vitória. Ah, querido, se você tem o Senhor ao seu lado, você não precisa do Capitão América, você não precisa do Super-Homem, você não precisa do Homem de Ferro, você precisa ter o Senhor, porque é Ele que vai lhe dar o escudo para você ter a vitória na sua vida. Amém, querido? No versículo de número 36 diz assim, deixaste livre o meu caminho, para que não se torçam os meus tornozelos. Versículo 37. Persegui os meus inimigos e os alcancei. E não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se. Jazem debaixo dos meus pés. Deste-me força para o combate. Subjugaste os que se rebelaram contra mim. Puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve em quem os salvaste. Clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, pó que o vento leva, e pisei-os como a lama das ruas. Amém? Esse texto ele é maravilhoso, porque fala de um Deus grande, mas fala também de um guerreiro do Senhor. Um homem que conhecia o Deus vivo. Um homem que tinha intimidade e experiências com Deus. Mas um homem que foi para a batalha. Um homem que enfrentava lutas e batalhas. E é assim que você, que nós devemos enxergar. Somos guerreiros do Senhor. Temos que ir para as batalhas. Então não desista, levante a sua cabeça diante dessa crise econômica, diante desta pandemia, diante de todos os dias essa enxurrada de informações que tem causado medo, pavor e espanto em tantas pessoas. Creia no Senhor, lute as suas batalhas. Você que é chefe de família, não baixe a sua cabeça, creia no Deus de Davi, creia na pessoa de Jesus Cristo, fortaleça-se e vamos para a batalha. Você, irmã, você que é mulher, que é mãe de família, também não baixe a sua cabeça. Ainda que a enfermidade tenha chegado na tua casa, não desista de crer. Comece a profetizar, comece a orar e comece a crer. Porque é um Deus grande que quando nós gritamos pelo seu socorro, Ele desce para vir nos socorrer. Amém, querido? Deus te abençoe poderosamente em nome de Cristo Jesus. Amém.